post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Agora, com relação aos psicoestimulantes. Os dois principais, metilfenidato e lisdexanfetamina. Quais são as diferenças básicas entre eles? Basicamente é o tempo de ação e a maneira que a medicação é formulada. Então, o metilfenidato, a gente tem 3 formulações. Eu vou falar os nomes mais comuns, gente. Nem eu, nem o Yuri, a gente não tem nenhum vínculo com a indústria farmacêutica, né? Nem o Yuri no canal dele, nem eu como médico. Então, a gente pode falar sobre nomes de maneira livre, né? Então, o metilfenidato, a gente tem a Ritalina de liberação imediata, que é de 10 miligramas, que é a Ritalina que a gente passa muito para criança, que vai ficar ali na escola 4, 5 horinhas, porque é uma medicação que tem um pico em 1 hora e acaba o efeito em 4 horas. Então, se você me fala assim, Ju, eu trabalho de 8 da manhã às 8 da noite. A Ritalina de liberação imediata de 10 miligramas não serve para você, Yuri. Porque meio-dia você vai sentir um down da Ritalina e à tarde você vai ficar com mais preguiça do que se não tivesse tomado a medicação. Com mais, por conta do efeito rebote. Por conta do efeito rebote. Aí a gente tem a Ritalina LA. A Ritalina LA, ela tem uns grânulos de liberação que ela libera metade da medicação na primeira hora e a outra metade depois de 4 horas. Então, a Ritalina LA é quase como se a pessoa tomasse uma Ritalina às 8 e uma Ritalina ao meio-dia. Porque ela tem 2 picos. Entendi. Não serve também para pessoas que têm essa sensação de perder o efeito, que a gente estava conversando aqui no intervalo. Sim. A pessoa que sente assim, nossa, parece que agora não tem vontade de fazer nada. Tem gente que fala até que é uma deprê. Que fica prostrado. Prostração, fica assim, dá até uma tristeza. Até quem gosta de ver um filme, uma novela, sei lá, no final do dia, nem isso você quer fazer. Você tá morto. Então, a Ritalina LA tem esses 2 picos. Aí tem 20, 30, depende da miligramagem. Já o Concerta, que também é uma metilfenidato de longa duração, ele tem uma cápsula, a tecnologia é muito legal do Concerta, que ele tem um furo feito a laser, que a água, né, do nosso intestino vai entrando nesse furo feito a laser e vai liberando a medicação aos poucos. Ou seja, você toma o Concerta, 22% é liberado de maneira imediata, já começa a fazer efeito. Mas esse efeito não é aquela curva da Ritalina. Aquele efeito ele é mantido do Concerta. Então a liberação ela é tipo contínua. Contínua, exato. E dura 12 horas. Né? Então, a pessoa não tem aquele efeito de 2 picos. É uma medicação que é muito indicada para quem tem ali, ou trabalha de manhã até o final da tarde, ou criança que estuda de manhã, mas à tarde dá muito trabalho para fazer tarefa. Então, ou à tarde tem muito problema de comportamento. Então, a gente usa essa liberação contínua e ela é mais controlada que a Ritalina LA, porque ela não tem esses 2 picos. E o Venvance, que é a lisdexanfetamina, é um profármaco, ou seja, ela precisa ser metabolizada para ela ter ação. E é por isso que ela é segura em relação a uso abusivo, né, no TDAH, não nas pessoas que não têm TDAH. E por isso que ela não é igual a cocaína, porque ela tem essa... É uína, gente, não é isso que vocês estão pensando. Não tem nada a ver, exatamente. É um tipo de cocaína, os caras ficam doidos já. Não tem nada a ver. Porque o Venvance, assim, ele não funciona na fórmula que ele vem. Ele precisa passar pelo fígado para ele se transformar na substância que de fato funciona. Então demora um tempo. E é uma medicação que tem esse efeito parecido com o Concerta. Ele tem um efeito contínuo em 12 horas. Então não dá aquele high. Não tem aquele pico da droga. A pessoa não sente assim, nossa, bateu. Não vai sentir esse efeito com o Venvance. Por isso que é uma medicação segura, que foi liberada, né, que foi testada, que foi provada. Elas são seguras. Tem muito, geralmente, muito pai que se preocupa com isso. Será que eu vou dar a medicação que o médico prescreveu para o meu filho? Lógico, cada caso é um caso, tá? Ok, se você não tem confiança no seu médico, de repente procure outra opinião, uma segunda opinião. Mas com relação à segurança dos medicamentos, doutora, o que você pensa nisso? Medicação, eu acho que assim, as pessoas elas têm que saber que assim, a medicação, para ela ser aprovada, Yuri, é um processo demoradíssimo, tem várias fases. Não é só fazer a medicação no laboratório e liberar. Tem teste em animal, tem teste em humano, teste populacional. Até ela ser liberada, é muita burocracia. Tem que provar por A mais B que aquilo funciona. Então, assim, não tem que ter medo em relação à medicação. Eu sempre peço para as mães
que tem essas dúvidas, e eu fico ali 1 hora na consulta explicando. Eu falo, faz o seguinte, pensa uma semana, daqui 1 semana a gente conversa de novo. Vamos conversar de novo. Porque o problema é que o medo atrasa o tratamento. E o atraso do tratamento, muitas vezes, muda muito a maneira com que o transtorno se configura e os prejuízos que ele causa. Uma criança que começa a fazer o tratamento aos 6 anos, ela tem um prejuízo. A criança que começa a fazer o tratamento aos 12 anos, às vezes ela já repetiu série. Ela já foi sociais, já teve muito já foi inadequada. bullying, muito inadequada. Ou às vezes ela já desenvolveu um tipo de compulsão, por exemplo, uma compulsão alimentar. Que é comum. Ou uma ansiedade na infância. Então, assim, atrasar o tratamento é dar chance para vir comorbidades no futuro. E aí eu sei que vai ter mãe falando exatamente isso aqui. Mas o médico não passou nem a tamoxetina, nem Ritalina, nem Venvance, nem nada. Ele passou um fluoxetina pro meu filho. Ou então passou aquele que para quem costuma ter TOD. Risperidona. E aí eu pergunto assim, tá, mas o menino tem o TOD, o diagnóstico do TOD? Não tem, mas passou isso aqui. Como é que é? Alguém que inicia o processo de tratamento do TDAH, já prescrevendo o fluoxetina, o risperidona, o que você pensa sobre isso? Então, geralmente, quando não é prescrito psicoestimulante, é prescrito risperidona, fluoxetina, existe algo que está mais grave que o TDAH e que merece ser visto antes. O que você acha que pode ser a suspeita disso? Então, por exemplo, um autista que tem problemas para dormir e fica extremamente agressivo. Agressivo na escola, agressivo com os pais e também é desatento. Você concorda comigo que ele ser agressivo, bater nos amiguinhos, é mais grave do que ele não prestar atenção na aula? Gera mais prejuízo. Gera mais prejuízo. Então, a gente vai primeiro no que gera mais prejuízo. Para depois a gente vai para aquilo que ou é menos grave ou que causa menos prejuízo. Então, às vezes, a medicação, quando fala, mas não foi prescrito psicoestimulante pro meu filho. Primeiro, ele tem o diagnóstico de TDAH? Segundo, ele tem alguma comorbidade que hoje é mais grave, ou seja, merece mais atenção antes de começar? Porque um dos maiores erros que a gente tem na psiquiatria é prescrição de 2 medicações de uma vez só. E às vezes pode até ter, mas não no começo, você acredita? Não no começo. Principalmente para criança. Porque para mim isso é muito óbvio. Se eu tô colocando 2 variáveis, como é que eu vou saber qual que tá ajudando? Né? Então é importante isso, porque às vezes tem a pessoa que tá justamente tendo o primeiro contato, e aí o primeiro contato com o médico foi, vou prescrever esses 2 aqui para você. Talvez a pessoa possa rever isso, talvez buscar uma segunda opinião, né? Sim. Sem desmerecer o trabalho do profissional, obviamente, né? Sim, mas eu acho que eu muitas vezes venho pacientes para pedir segunda opinião. Eu falo, Ju, vou continuar lá com o doutor fulano, eu vim só pra saber mesmo, eu te vi no Instagram, queria ter a sua opinião sobre. Não tem problema nenhum pedir a segunda opinião pra pessoa se sentir mais segura. O que não pode é ela acreditar em mentiras, em fake news ali que o pessoal espalha pra justificar o não uso da medicação. Tipo, não vou tratar de jeito nenhum. E aí eu comparo assim, se o filho tivesse com diabetes, você deixaria de medicar seu filho? Se caso fosse necessário? Exatamente. Se o filho tivesse câncer, você ia falar, não, quimioterapia não, porque a quimioterapia tem efeitos adversos. Tem. E muito. Então, assim, atrasar o tratamento, muitas vezes é por conta de ignorância, por conta da pessoa ignorar aquele assunto. Né? Isso é um ótimo argumento. Sim.